Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à segunda-feira, né? A nossa live, o nosso encontro, a continuidade da nossa série Destrinchando Fonte Viva. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, eu sou a fundadora dessa página. Junto com a Jada, a gente traz conteúdo para vocês, faz lives, faz leituras, faz reflexão, faz estudos e conversamos sobre o espiritismo. Oi Everton, um beijo, meu amigo querido. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falando alguma coisa para vocês, tá? Como vocês sabem, hoje é segunda, tem o Destrinchando Fonte Viva, leitura da mensagem de Emmanuel. Às quartas-feiras nós voltamos para cá com os minutos com a Joana de Ângeles. A gente leu Vida Feliz, que é um livrinho pequenininho, um livrinho de bolso. Às quintas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo ele acontece no Meets, tá? No Google Meets. Quinzenalmente, um sábado sim, um sábado não, a gente tá reiniciando, né, o Clube do Livro. Agora a obra Nas Voragens do Pecado. Obra essa que deveria ter sido sorteada no sábado, né? Mas a gente não está conseguindo porque o site que faz esse tipo de sorteio aqui no Insta não tá acontecendo. Então a gente pede um pouquinho mais da paciência de vocês, que esse sorteio vai sim acontecer, tá bom? Assim que possível a gente vai estar divulgando o ganhador, marcando, chamando no direct para passar as informações, tudo bem bonitinho. E aí, se vocês tiverem vontade de estudar o Livro dos Espíritos, se vocês quiserem ler o livro, né, Nas Voragens do Pecado, vai no link da bio, que lá tem todas as informações. Váldia, né, seu nome? O estudo é de 8h30 da noite, tá, às quintas-feiras. Esse estudo, horário de Brasília. Esse estudo, ele fica gravado, e a gravação eu coloco lá no canal do YouTube, tá bom? Para quem não puder acompanhar na quinta-feira, fica salvo lá, tá? Então, sem mais enrolation, né? Vamos ler. Essa leitura eu faço junto com vocês, tá? Eu não leio antes pra gente literalmente conversar. Vocês podem dizer de onde é que vocês estão falando, vocês também podem compartilhar o que vocês entenderam, fazer algum nexo com a nossa vida. Fiquem à vontade. Então vamos lá, a mensagem 21 é maioridade. O menor é abençoado pelo maior. Paulo, Hebreus, capítulo 7, versículo 7. E aí Emmanuel vai começar a discorrer em cima desse versículo. Em todas as atividades da vida, há quem alcança a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros e conterrâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra destaque científico faz-se vaidoso, e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênção para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como emprega as vantagens de que tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Olha que reflexão bonita, né, que Emmanuel traz pra gente. Em cima desse versículo do que Paulo traz nas cartas para os Hebreus. O menor é abençoado
para o maior. Mas quem é o menor? É o menor em estatura, né? São os baixinhos em relação aos mais altos. Aí Emmanuel começa a puxar, né, essa reflexão, trazendo para a nossa vida mesmo atual aqui na Terra. E ele diz assim que todas as atividades que a gente desenvolve, pensa aí, qualquer atividade que você desenvolve no trabalho, em casa, né, em sociedade, no centro espírita, nos templos religiosos que vocês vão, há sempre aquele que está mais maduro, né, aquele que ele chama de maioridade natural. O que é a maioridade natural? Que ele está falando, é em questão da idade mesmo, né? Por exemplo, você chega no centro espírita, você consegue ver, aquela pessoa ela tem mais idade do que eu, ela é mais velha, né? Aqui em casa a maioridade natural é o meu marido, ele é mais velho do que eu, né? E o menor é meu filho, que tem 9 anos, eu tô ali no meio, né? Espremida entre os dois. E ele fala assim, e esse tipo de maioridade, em questão da idade, tem nossos parentes, né? Tem nos nossos ancestrais, tem na nossa sociedade, isso é comum, faz parte, né, do ciclo da vida. Mas aí ele diz assim, há quem se faz maior na Terra, não só na questão da idade, mas também no conhecimento, na virtude, nas qualidades, na competência. E a gente vê assim, que as nossas crianças, apesar de nós teoricamente sermos mais velhos, né, na atual existência em comparação a elas, às vezes elas têm uma maioridade assim, espiritual e moral muito maior do que a gente, né? E elas dão vários exemplos disso, de que na idade delas jamais que a gente teria o nível de compreensão que elas têm em relação à vida do que elas têm hoje. Né? Por exemplo, só para citar um exemplo aqui para vocês. Um dia meu filho, a gente tava almoçando, né? Geralmente a gente almoça junto e meu marido, ele trabalha a semana toda. E ele disse para mim, olha mamãe, eu tava lá conversando com um coleguinha e disse assim, não faz isso com ela, porque quando você faz alguém sofrer, você sofre junto, você também vai sofrer. Ou seja, falando assim que não vale a pena magoar o outro, porque a gente magoa o outro, mas a gente se magoa também, a gente também se machuca quando a gente machuca as pessoas. Olha só, a criatura tem 9 anos de idade. E olha só o nível de maturidade que ele me trouxe, que jamais na idade dele, com 9 anos, eu teria esse nível de reflexão. Pode ser, aí a gente diz, não, você tem que ser, pode vir da educação. De fato, pode vir da educação, porque nós somos espíritas, a gente sempre reflete em cima do evangelho, mas também pode ser uma virtude dele. Também pode ser uma maioridade que ele já traz, como espírito imortal das últimas reencarnações dele. Como saber? A gente teria que ter uma bola de cristal, né? Então, apesar de eu ser mais velha do que ele nesta idade já apresenta uma maturidade moral e espiritual de que eu não tinha na idade dele. Aí continua, né, mano? Continua. Que de modo geral, geralmente as pessoas que têm algum nível de superioridade em relação a isso, ele fala assim, essas pessoas usam disso para esquecer, né? Para esquecer o seu papel, a sua posição diante da sociedade. Então, pessoas que são muito inteligentes, que têm muitas posses, né? Que retêm muitas posses, elas esquecem assim o seu papel de colaborador comum, de colaborador no meio social. Então vocês vejam, por exemplo, que no Evangelho, se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo e ver, vocês vão notar muito o cunho assistencialista do Evangelho, nessa questão de colocar a gente no meio social que a gente vive. Cada um tem que colaborar de alguma forma para que aquela sociedade ela se desenvolva e ela progride. Então o Espiritismo ele tem esse caráter, né, do progresso, da evolução, mas não só mais do que uma evolução individual, mas uma evolução coletiva de todos nós desempenhando as nossas tarefas de acordo com aquilo que a gente pode colaborar. E aqui a gente está falando da maioridade, né? Mas a gente sabe que a gente pode colaborar também de outras formas. Então ele continua. Aí ele começa a exemplificar. Por exemplo, quem atinge a maioridade financeira, ou seja, os ricos da terra, que detêm muito dinheiro, que possuem muitas coisas, né? Coisas materiais, geralmente essas pessoas podem se tornar avarentas, né? Elas podem se tornar egoístas. E não raro, aquela pessoa que muito tem, ela nunca está satisfeita, ela sempre vai querer mais.
E na feita que ela sempre quer mais, aquilo que ela está adquirindo pode estar faltando para alguém que nada tem. E é assim que se gera, né, e se perpetua as desigualdades sociais. Aí ele disse assim, olha, aquela pessoa que tem um destaque científico, né, aquelas pessoas que são cientistas, que são muito inteligentes, né, ela pode se tornar vaidosa, né? Ela pode, porque eu sou muito mais inteligente do que as outras pessoas e tal, a forma como eu compartilho o conhecimento eu torno de forma rebuscada para as pessoas saberem o quanto eu sei das coisas, né? Então ele diz assim, então Emmanuel diz, geralmente se tornam vaidosas. E a gente pode fazer um elo, por exemplo, na questão da mediunidade, né? Quantos médiuns se acham os tais por uma suposta faculdade mediúnica. Então eles se acham superiores, porque eles se comunicam com Deus e o mundo, né? Tem médium que enterrou hoje mesmo ele já dá notícias no plano espiritual, porque aquela pessoa mal desencarnou, mas foi até ele para dar notícia. Então a gente, olha só, é um médium que se envaidece. E muitos desses médios que se envaidecem são médios que, infelizmente, beiram o fanatismo e beiram a obsessão espiritual, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou fazer uma live com vocês, já tô com a live pronta, de falsos cristos e falsos profetas. Então aquele que está na galeria do poder, aquele que, por exemplo, representa uma nação, vamos supor assim, representa um município, representa um estado, que é um grande empresário, que tá, ou seja, ele está numa posição de poder momentânea, né? Porque um dia todo mundo vai desencarnar, ninguém vai virar pedra. Então ele está numa posição de poder, e que esse poder, se ele não cuidar, né, se ele não tiver cuidado, pode ser uma queda pelo orgulho. Ele pode cair pelo orgulho de se achar o prepotente, se achar dono das coisas, dono de uma sociedade, né? Então, se ele não souber administrar isso, o orgulho pode ser motivo de sua queda. E aí Chico Xavier, maravilhoso, né? Chico Xavier é maravilhoso. Ele traz uma reflexão muito grande, que perguntaram para ele, né, se ele invejava as pessoas que estavam em situação de poder, né? Vamos supor assim, um gestor de uma sociedade, um político, quer dizer que a gente não deve desejar o mal, né? Chico Xavier é assim, o que a gente deve ser, né? A gente se espelha para ser como Chiquinho. Que ele disse assim, que a gente não pode desejar o mal, porque imagine uma pessoa que está momentaneamente no poder, que é responsável pela vida de milhões de pessoas, né? Imagina, ele disse assim, eu não queria estar no lugar de uma pessoa assim não, porque realmente é muito difícil a colheita de uma pessoa dessa que é responsável pela vida de milhões de pessoas e acaba se entregando pelo egoísmo, né? Pelo orgulho. E aí ele continua, que a lei da vida, ou seja, o que é a lei da vida? É a lei divina, né? Ela diz assim, não existe o exclusivismo, não existe a separatividade, ela nos recomenda isso. Se você está numa situação de destaque, não é porque você é o tal, né? Se você hoje é rico, tem muitas posses, não é porque você é uma peça exclusiva de Deus, que Deus lhe escolheu para ter isso. O que o Espiritismo nos diz? Que a gente tem que buscar formas de somar, de ajudar no progresso social e moral, né? De onde a gente estivermos. A gente não pode se sentir exclusivos, né? Se separar das pessoas, nem nada. A gente não... ele diz, né? A lei da vida não recomenda isso aí, não. Essa vida egoísta, não. Essa vida orgulhosa, não. Segundo essa lei da vida, né? Segundo os princípios divinos, todo progresso, e ele chama progresso legítimo, se converte em bênção para uma sua coletividade inteira. Então todo mundo tem que se beneficiar desse progresso. Progresso não é quando o poder aquisitivo se concentra em 10 pessoas, por exemplo, enquanto milhares de pessoas passam fome. O progresso legítimo, ele não se concentra em uma classe social A que tem acesso à medicação, a equipes médicas, enfim, a todo um amparo de saúde, enquanto todo o resto padece de doença, de falta de assistência, de escassez medicamentosa, né? Isso não é progresso. Progresso é quando é bom para todo mundo, quando está todo mundo bem, quando está todo mundo tendo pelo menos o básico lá garantido, tá?
E ainda não é um progresso 100%, porque progresso 100% é contar todo mundo bem, né? Sem exclusivismo e sem essa ideia de separação. Ah, não, porque eu tenho mais, então é o meu direito. Um direito que é conquistado em cima de milhares e milhões de pessoas, né? Então tem alguma coisa errada aí. Aí ele dá exemplo em relação à natureza, né? Olha, a própria natureza traz lições sublimes nesse sentido. Por exemplo, cresce a árvore para a frutificação. Então, uma só árvore, ela cresce, né? Ela frutifica para alimentar dezenas de seres vivos. Alimenta os pássaros, alimenta os insetos, alimentam os humanos, né? Os seres humanos. Ela é exclusivista? Ela diz, não, eu vou produzir só para mim. Ela produz em abundância para todos que precisam se alimentar dela, né? Dos seus frutos. Aí ele dá o exemplo. Cresce a fonte para benefício do solo. Cresce a fonte. O que é a fonte? É a água, né? O olho da água que vai crescer, vai se tornar em um rio, que vai se tornar, enfim, uma coisa grandiosa. O rio não nasce só para satisfazer a si mesmo, para criar seus próprios peixes. Ele cresce em abundância, ele fertiliza tudo que está ao redor, a benefício de todos. Aí Emmanuel dá um outro exemplo. Que se a gente cresce em experiência, se nós estamos hoje, né, crescendo, se hoje a gente tem a oportunidade de crescer em experiência, em elevação de qualquer espécie, se você hoje, por exemplo, é privilegiado de ter acesso à educação de qualidade, de ter acesso ao sistema de saúde, de ter coisas materiais, seja que você conquistou, seja que você herdou de terceiros, se você está numa posição de poder, se hoje você é um empresário, se você é um político, se você é um gestor de qualquer outra coisa, lembra, ele disse assim, olha, lembra da comunhão fraternal com todos, lembra que tu tá, é isso que o Espiritismo traz esse tipo de reflexão, olha, lembra que tu tá provisoriamente nessa posição. Então, lembra de desenvolver as tuas tarefas. Não te entrega ao orgulho, à vaidade, à avareza, não. Porque aí vai dar ruim. Né? Lembra do compromisso que a gente tem com todos. Às vezes a gente pensa que caridade é só dar coisas. Né? A gente ainda é muito apegado a essa necessidade de coisas materiais. As pessoas às vezes não estão precisando. Me diga uma coisa. Vamos pensar assim, uma família que está passando fome. Aí a gente vai lá e entrega uma cesta básica. Ela tem fogão para cozinhar o que você tá dando? Ela vai ter gás? Ela vai ter fósforo para acender? Se ela não tem o básico, se ela não tem como fazer a alimentação dela, e aí? Do que vai servir essa cesta básica? Estão me entendendo? Então é assim, é ver além daquilo que a gente está se propondo a ajudar. E aí nisso nós somos ótimos. Quando a gente enxerga a realidade, a gente se une para resolver o problema, né? Nisso a gente não pode negar. Quando a gente tem vontade, a gente realmente faz acontecer. E às vezes as pessoas não tá precisando de coisas, não tá precisando de cesta básica, não tá precisando de um fogão, não tá precisando de um gás, às vezes ela tá precisando da nossa presença. Ela tá precisando que a gente se posicione, que a gente apoie o seu desenvolvimento, o seu acesso às coisas básicas da vida. Às vezes ela precisa que a gente converse com ela, que a gente busque outras formas, um amparo espiritual, um amparo psicológico. A gente não tem papel de psicólogo, né? Mas a gente pode fazer pelo menos uma escuta fraterna para tentar ajudar essa pessoa a se encontrar. E aí ele continua dizendo que o sol com seus raios de luz não desampara aquela parte que está na escuridão e não desdenha o verme. Então imagina assim um raio de sol, que todo dia o sol nasce, e a gente tem aquela expressão, né, que o sol é comum a todos, né? Que todos nós temos o nosso lugar ao sol. O sol não faz distinção de ninguém. Ele diz, eu vou ser exclusivo do Japão, vou só iluminar o Japão. Não, ele ilumina todos, né? Desde nós humanos até o simples verme, como ele diz, né? E se a gente for pensar, imagina que o verme, né? Ele é um verme e ele está desenvolvendo o seu papel, ele está adubando a terra. E a gente está desenvolvendo nossa tarefa.
Quando o Chico dizia, né? Que o pessoal adorava envaidecer ele. Ele ficava muito aflito com isso, né? Aí ele diz assim, mas não sou isso não, eu só sou um verme. Aí Emmanuel dizia, não, mas até o verme faz o seu papel, né, na natureza, e ele faz sem reclamar. Aí Chico diz, então eu sou um subverme. Lembrei dessa historinha. Então, desenvolvimento é poder, né? E nós temos esse poder de fazer as coisas andarem, de destravar isso aí. A gente acha um absurdo a violência, a gente acha um absurdo o descaso, a fome. Seguir Padre Júlio é uma facada no coração, porque ele não deixa de mostrar a realidade de São Paulo, por exemplo, o caos humanitário de São Paulo. E aí, isso é normal? Isso é progresso? Não é progresso. Não é um progresso legítimo. Por que essas pessoas estão nessas condições miseráveis? E antes de qualquer pré-julgamento, porque querem, como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode dar dignidade para essas pessoas? Se hoje eu estou numa condição melhor, eu acho que eu posso ajudar, né, nesse tipo de desenvolvimento. Então, nós somos chamados a desenvolver. Nós somos chamados a ser co-criadores com Deus. Olha só a nossa posição diante da sociedade. A gente precisa se ver nessa posição social. Aí ele continua. Então, que a gente possa reparar como é que a gente está empregando essas vantagens, né? Ele diz assim, vantagem de que a tua existência foi acrescentada. Como é que eu posso usar, né? Isso que eu tenho ao meu... Como é que eu posso usar essas ferramentas que foram me dadas, o conhecimento, né? Tanto científico como espiritual. Como é que eu posso usar isso de forma que eu possa ajudar esse mundo a andar, ajudar esse mundo a destravar, fazer com que ele gire mais rápido, né? Que ele evolua mais rápido. Como é que eu posso fazer? E aí a indagação cada um vai fazer aí no íntimo e buscar as formas de servir. O espírito mais alto, quando ele fala assim, o espírito mais alto, ele está falando de Jesus, né? Jesus é o espírito mais elevada categoria que a gente conheceu aqui na Terra. Depois de Jesus não teve. Não teve, não. Jesus, tanto que Kardec diz assim, qual seria o modelo e guia para a humanidade? Para a humanidade se espelhar? Jesus. Simplesmente isso, Jesus. Então, o espírito mais alto, que é o Cristo, de quantos já se manifestaram na Terra, aceitou o sacrifício supremo. Então, Jesus, na sua posição, ele aceitou a sua tarefa. Ele viu, eu vim para falar de amor. Eu vim para trazer a lei de amor. Eu vim para dar cumprimento à lei. E ele fez, né? Jesus desempenhou a sua missão até o fim. Ele foi até o fim. Ele auxiliou a todos sem nenhum tipo de condição. Ele não perguntava se a pessoa era rica, se era cobrador de impostos. Ele ajudava qualquer um que o buscasse. E Jesus era tão humilde, mas tão humilde, que quando ele curava as pessoas, né? Jesus dizia assim, foi a tua fé. Foi a tua fé que te curaste, não fui eu. E a gente teme em colocar Jesus num pedestal, assim, de superioridade material, quando Jesus não tinha nada. Jesus, ele contava com a hospitalidade das pessoas para receber em suas casas. Jesus era humilde, manso de coração. O mais alto espírito, quando Emmanuel falou. Então, Jesus não está lá em cima, ele não está longe, ele está aqui entre a gente, no meio de nós. Sente, nos compreende, nos ajuda, nos orienta, chama incansavelmente para o trabalho, para estar junto com ele na vinha, né? Trabalho não falta. Então, sem condições, que a gente não coloque condições quando a gente for desenvolver as nossas tarefas. Ah, mas eu só vou realizar tal ato se for do meu jeito. Não coloca condições. Pra gente fazer o bem, tem que fazer e deixar acontecer, deixar fluir. E quando a gente menos esperar, a gente vai estar fazendo aquilo que a gente tanto sonhou, desenvolvendo uma ação social tão gostosa, vendo frutos vindo disso aí. É tão bom quando a gente está integrado a alguma atividade. Aí ele finaliza dizendo, não te esqueça que segundo o Estatuto Divino, o menor
é abençoado pelo maior. Então vocês pensem, o nível de cooperação universal que existe. Vocês já pararam para pensar? Me digam aí. Vocês já pararam para pensar que tudo funciona a nível de cooperação? Vamos supor assim, nós somos auxiliados pelos espíritos superiores, pelo nosso guia, nosso anjo da guarda, né? A gente é muito bem assessorado, minha gente. Então existe alguém maior do que nós, cuidando de tudo, nos ajudando, nos auxiliando, né? Nos mostrando o caminho, dando aquela intuiçãozinha básica, aquele puxãozinho de orelha. E nós? Qual é a nossa posição como maior? É ajudar os menores. E é normal e é natural, eu vou dizer que não para vocês não terem sangue barato. Vai ter dia que a gente vai esbravejar, vai ter dia que a gente vai se revoltar, vai ter dia que a gente vai olhar para esses espíritos, né, que ainda são bem arraigados, né, se comprazem com o mal e desejar que eles sumam da nossa frente. É normal, a gente ainda não é perfeito, a gente ainda está se encontrando, a gente ainda está se buscando. Mas que quando esse momento passar, que a gente volte o nosso olhar para esses espíritos como irmãos menores, como seres ainda iniciando a sua jornada, né? Iniciando. E qual é a nossa missão? É cooperar, é ajudar. Se a gente ainda não consegue amar a todos, porque convenhamos, é muito difícil amar, né? Esse amor de renúncia, né? Um amor sem condições, que a gente não deseja mal a ninguém. É muito difícil, a gente está no exercício diário de perdão, né? Nessa reclusão, de não desejar o mal. Simplesmente deixa para ele causar efeito. Mas isso não significa que a gente tem que ser omisso, tá? Aqui, ó. Progresso, cadê? O progresso. Cadê que ele não falou do progresso? Ele fala do progresso, né? Que o progresso é geral. Isso não significa que a gente tem que ser omisso e deixar de fazer. Que a gente continue fazendo as nossas tarefas, continue aproveitando as oportunidades que a gente tem para deixar um mundo melhor, para que quando a gente reencarnar, que a gente vai reencarnar aqui, né? A maioria de nós iremos reencarnar aqui novamente. Que a gente possa reencarnar num mundo melhor, num país melhor. Porque tem muita gente espírita que vive por aí, que acredita na reencarnação, mas que ainda não internalizou que vai voltar para cá. E se voltar para cá, e aí, como é que vai ser? Não significa que a gente vai nascer com a mesma vantagem socioeconômica, né? Como é que a gente espera reencarnar? Fazendo de conta que nada disso existe. Não sei que tipo de mundo, em que tipo de fantasia essas pessoas vivem, para achar que os espíritos farão tudo por nós. Emmanuel nos convida ao trabalho, que a gente saiba aproveitar então as oportunidades de trabalhar. Estamos, né? Nós somos os trabalhadores. Eu acho muito incrível aquela parte do Evangelho que fala dos trabalhadores da última hora, né? Então tudo, o universo trabalha em ritmo de cooperação. Então cooperemos, façamos a nossa parte. Sejamos cidadãos no mundo. Vamos botar a mão na massa. Pura verdade, né? Paulo Francineto. Às vezes é dureza o espiritismo, gente. Quando a gente estuda o espiritismo é assim, é real. Tem coisas que eu leio, né, no livro dos espíritos, eu fico assim, eu fico passada com a resposta dos espíritos, né? Eu digo assim, calma, mano, calma. No Evangelho lá, então, é uma chamada. Toda semana é uma chamada. Tudo bem. Próxima semana tem mais chamada, né? É assim. Cada semana uma livrada diferente. Mas é isso, porque às vezes a gente fantasia demais. A gente tá encarnado, mas parece que a gente não tá sabendo, né? Não tá vivendo, de fato. E a realidade é muito diferente do que o romantismo todo que se propaga por aí. Usemos nossa inteligência com sabedoria, tá? Nós somos seres em puro progresso, que a gente auxilia o progresso. Então é isso, vocês ficaram caladinhos, né? Essa leitura foi um pouquinho assim tensa, né, mano? Chamou muito, foi um puxãozinho de orelha mesmo, né? Então que a gente reflita em cima desse puxão de orelha.
E a gente se vê agora quarta-feira. Quarta-feira eu volto aqui com vocês para fazer um Minutos com a Joana, tá? A gente se vê no direct, a gente se vê nas postagens. Se vocês tiverem interesse em participar do Clube do Livro dos Espíritos, vão lá no link. A gente vai ter o maior prazer em ter vocês com a gente, tá bom? Um beijo. A gente se vê quarta-feira, então. Tchau.